Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que vivemos, a analisar esse momento tão emocionante, tão dramático, porque estamos passando. Ela é Eleonora. Eu, Rodolfo. E ela é a poeta Alice Ruiz, que vai estar conosco agora. Né? A Eleonora já vai fazer a primeira pergunta. Antes, porém, eu quero te convidar para levar mais longe essa conversa, essas reflexões feitas aqui, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Lembre que toda essa entrevista, esse trabalho, fica disponível no nosso canal, na youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. O trabalho nosso, como você sabe, fica ancorado no tutameia.jor.br. Eleonora. Esse, muito bom ter você aqui conosco hoje. Bom estar com vocês. A gente está aqui numa semana, uns dias muito dramáticos, como disse o Rodolfo. A gente está preocupado, está tenso, mas tem muita gente fazendo muita coisa. Você está bastante ativa, participando de manifestos, interagindo, enfim. Eu queria que você falasse um pouco de como é que você está vendo essa situação, e o que você acha que pode ser feito, enfim. Como é que está o Brasil, Alice? Meu Deus. Não, acho que está talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis de responder, porque a gente está vivendo um caos, principalmente de informação. Ao mesmo tempo que tem praticamente uma indústria de fake news patrocinada pelas nossas empresas a favor do maior inimigo do país, que eu não gosto de dizer o nome dele, mas é bom que se diga, o senhor Jair, o capitão, ou o capetão, como alguns o chamam. O que eles estão fazendo, na verdade, é uma ampliação do que a nossa mídia hegemônica vem fazendo já há algum tempo, que é uma distorção da realidade. É complicado isso, porque é muito complicado, na verdade, porque as pessoas que estão antenadas nas informações recebem uma informação distorcida, tanto por parte da mídia hegemônica, isso há anos já, na verdade desde 64, que a gente saiba, e agora com essa injeção massiva de fake news. Eu acho que isso cria uma impossibilidade de raciocinar. Eu acho que isso está tirando a lucidez das pessoas. Eu acho isso quase tão grave, ou talvez até mais grave do que a falta absoluta de informação. Então, eu praticamente não consigo entender como é que pessoas que defendem valores como saúde, segurança, democracia e até igualdade de direitos são contra a corrupção, estão votando a favor do defensor de tudo isso. Isso é inacreditável. Eles conseguiram nos culpabilizar de tudo que eles representam. E emprestaram o nosso discurso. Quando eu digo nosso discurso, é o discurso de esquerda, o discurso inclusivo, o discurso de quem está preocupado efetivamente com o coletivo e não apenas com o próprio umbigo. E o pior é que eles nem estão preocupados com o próprio umbigo. Eles estão a serviço do exterior. Eles estão a serviço das grandes empresas, eles estão a serviço dos bancos,
Eles nem estão, eles são marionetes, assim como os marionetes que eles estão fabricando através do fake news. Eu não acredito que todos esses que estão apoiando o fascista sejam fascistas. Eu acho que tem muita massa de manobra no meio. Eu acho que tem muita gente enganada. Não é possível que metade dos votantes desse país sejam tão maus e a gente não tenha notado antes. Numa situação como essa, qual é o papel dos criadores de cultura, como você poetiza? Prefiro poeta. Olha, eu acho que a gente, assim, a gente tem que colocar a nossa arte a serviço. Eu confesso que ultimamente eu não tenho conseguido criar muito a minha criação pessoal. Eu estou colocando a criatividade, por exemplo, em buscar pílulas, em buscar fechar conceitos para atuação, não só na rede social, mas na conversa com as pessoas, né? Exemplos, conta pra gente. Eu não sei agora, assim, dar um exemplo, mas é procurar dizer de uma forma sintética, acordar as pessoas através de poucas palavras, porque ninguém está dando bola para textão. Ninguém tem tempo e nem estado de espírito propício e nem paciência para ficar, sabe, esses longos textos. Aliás, se eu tivesse assim alguma... Eu trabalhei em várias campanhas eleitorais. Se eu tivesse algum recado a dar para o nosso, se Deus quiser, futuro presidente, deixar o povo entender melhor os seus projetos, porque são maravilhosos os seus projetos, mas como ele é muito informado e muito culto, quando ele responde às entrevistas, ele não fica tão claro para a população mais, enfim, que não é especializada naqueles assuntos. Bom, mas eu estou fugindo um pouco da tua pergunta. Eu acho assim, além disso, eu acho que a gente tem que continuar criando arte, porque a arte não tem só a função de alertar, ela também tem a função de fazer questionar, mesmo quando ela não está tocando no assunto política, que é a nossa grande questão atual, né? O simples fato de você desenvolver o hábito de questionar faz com que você não seja tão massa de manobra. Então, a arte tem muito essa função, eu acho. Eu fui para responder a tua pergunta, eu fui direto na minha expressão, que é a palavra, né? Porque eu faço isso não só nas redes sociais, mas eu fico... tentando convencer as pessoas, conversar com as pessoas que eu encontro por aí. Eu estou tentando virar voto. Estou trabalhando com pessoas que ou são indecisas, ou votaram nulo, ou votam nele, no fascista, mas não por serem más realmente, mas porque são a tal da massa de manobra. E você percebe conversando, quando a pessoa não tem muito claro o argumento. Então, assim, o meu principal argumento com eles é quando eu começo a mostrar tudo que ele falou. Eu tenho um áudiozinho no meu Messenger que eu fico colocando a voz dele dizendo. Eu não fico dizendo, porque olha aqui o que ele falou, e fico falando, mostrando para a pessoa. E a minha, assim, vários dizem, não é bem isso. Aí a minha frase mas por que você vai votar numa pessoa se você não acredita no que ela fala? Quer dizer, é um jeito de você argumentar com poucas palavras uma coisa que poderia ser um textão. Você pediu um exemplo? Esse é um exemplo. O povo do mundo da cultura, nas suas diversas manifestações, né, do teatro, a literatura, tem procurado se reunir. Por quê? Por que esses encontros? A Eleonora falou dos manifestos, né? Porque nós estamos sozinhos, porque a gente não quer se sentir sozinho. A gente quer esse amparo mútuo, nós precisamos desse apoio mútuo.
E precisamos agir, precisamos trocar ideias. Um vai alimentando o outro com novas ideias e a gente vai fazendo movimentos. É sempre assim que acontece. É sempre assim. Nos 4 primeiros anos da ditadura militar, né, de 64 a 68, aconteceu muito isso também, de nós nos aproximarmos e criar, inclusive, apresentações gratuitas para a população. Não é só uma coisa para nós, é uma coisa de buscar não só convencer, mas esse retorno do público também. Quer dizer, a gente começa a trabalhar de graça, mas por um bem muito maior, né? O que você lembra desse momento lá atrás, da ditadura militar? O que você lembra dessa resistência que, de alguma maneira, pode servir de estímulo, de inspiração para agora? Não sei, eu acho que não dá, Leonora, para fazer essa associação, porque mudou muito, os tempos mudaram muito e o próprio golpe é diferente. Né? Naquela época era militar e agora é branco, entre aspas, né? Mas por enquanto não é militar, né? Está à beira de ser. E também nós não tínhamos redes sociais tão como agora. Então, a forma de agir agora pede um outro tipo de ação. Mas lá a gente não teve muita ação, porque nós sabemos o quanto as ações, as iniciativas que tentaram resistir, o que aconteceu com eles, né? Foram presos ou exilados, torturados, mortos. Não sei agora, mas já temos a ameaça, né? Né? Já foi dito que ou a gente sai do país ou será exterminado. Qualquer pessoa que não pense como eles. É uma coisa inimaginável, né? Alguém ter... Não é uma coisa assim fora de... É completamente fora. Eu não sei como a gente chegou nesse ponto. Como humanidade, como coletivo. Eu não sei como é que nós chegamos nesse ponto. Até porque não é só aqui que está acontecendo. É meio que uma onda de uma... Assim, eu não chamo mais de extrema-direita, porque é muito pior do que isso. Porque é um poder movido pelo ódio, pela intolerância, a extrema-direita, pelo menos, está preocupada apenas em nos explorar, não em nos eliminar. Então, é pior. E isso temos... como tem a LAPEN, aliás, a LAPEN fala... Não quer se misturar. Rejeitou, não quer se misturar com esse... Gente, se a gente é pior do que a LAPEN, né? Se é pior a situação, temos o Macri, né? O Trump, enfim... Assim, vários lugares você percebe esse crescente do mal. Um monte o vinho da serpente abriu mesmo em vários lugares no mundo. Eu não sei o que nos levou a isso. Bom, dizem que a história tem a coisa pelo menos o que o I Ching diz, né, que tem o retorno. Quando uma coisa está lá em cima, ela só pode começar a descer, assim como aquilo que chegou lá embaixo só pode começar a subir. Em termos históricos, eu acho que a gente esteve perto de avanços sociais há pouco tempo, assim, resguardadas o pensamento de Barack Obama, mas um dos países, talvez o país mais racista do mundo, elegeu um presidente negro. Um dos países mais machistas do mundo elegeu uma mulher como presidente. E nós começamos a ter várias conquistas, não só os brasileiros. E aí eu acho que a gente chegou no máximo disso que a extrema-direita nos permite. Muita evolução. Eles não gostam de evolução. Os poderosos querem que a gente seja capacho. Então, por que, na sua opinião, a extrema-direita não gosta da evolução?
Por isso, porque eles não estão interessados na coletividade, eles estão todos voltados para o seu próprio umbigo, para o lucro imediato. Os valores são outros, os valores não são humanos, os valores são egoístas. E é engraçado que são políticos, né? Porque a palavra política, a etimologia da palavra política, desculpem, é voltado para polis. Não é louco isso? Voltado para a cidade. Voltado para a cidade. Para os humanos. Para os humanos, né? Para os habitantes, os cidadãos, aqueles que constroem a polis, que habitam a polis. E, no entanto, o que a gente vê no poder é exatamente o contrário. É uma coisa voltada apenas para a individualidade. De certa forma, se diria que o debate público está interditado assim, no Brasil. A gente não tem mais esse espaço de diálogo, está tudo envenenado. Isso no momento, sim. No momento, é que nem sei se isso existe em tempos de campanha eleitoral. E quando você tem, num segundo turno, apenas 2 candidatos e um deles se recusa a debater, os seus eleitores se recusam a debater. Os seus eleitores se recusam a debater. Eles nos xingam imediatamente. Assim, basta você questionar qualquer coisa que imediatamente eles te classificam como petralha ou... E não tem nada a ver, é só um convite a pensar. Basta você convidá-los a pensar. Não há debate, não tem conversa. Basta ouvir o que o candidato está dizendo, né? O que o candidato Basta, exato, é isso que eu digo. Não acredita em mim, acredita nele. Acredita no que ele está dizendo e me diga se isso é bom para você, para tua filha, para tua mulher, porque eu tenho conversado mais com homem. O que é complicado, porque esses homens com quem eu tenho conversado, eles ainda são daquela safra que acha que mulher não entende de política. E se tem cabelo branco, então? Como é que tem sido essas conversas? Apesar que você falou dos cabelos brancos, apesar disso, nas manifestações, nos atos, a gente de Bárbara Branco tem visto muito cabelo branco sim. Na resistência. Mas é engraçado, né? Mas é principalmente quem já viu aquele filme anterior, né? Tem notícias daqueles 20 e tantos anos, tem notícias, vivenciou parte desses 20 e tantos anos de ditadura, ou os jovens bem informados. Mas tem muitos jovens. Tem muito, então, mas são assim, mas é característico da moçada a utopia, tanto que dizem que quando a gente vai envelhecendo vai perdendo as ilusões, ou seja, a gente... É certo isso? Não sei, meu amor, você está me olhando? Eu tô lutando. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu estou lutando. Eu acho que eu sujaria a minha história se eu não fizesse nada agora. E o que eu estou fazendo é manifestação, atuação nas redes sociais e o papo direto com as pessoas sempre que eu percebo que há uma possibilidade de conversa. Quando eu percebo que não, eu já levei algumas invertidas, então eu vou com muito cuidado, eu vou... Porque tem gente com quem simplesmente aquilo que a gente estava dizendo, não tem conversa, não... Estabeleceu-se o conflito como primeira forma de comunicação entre algumas pessoas. Não é? É, o ódio que brota, né? Então, onde é que estava esse ódio todo, né? Onde é que ele estava guardado? Se nos últimos 12, 13 anos, quer dizer, os últimos não, né? Até o golpe, aumentaram tanto as vagas nas universidades, a miséria diminuiu consideravelmente. A gente saiu do mapa da fome. A gente parou de emprestar dinheiro do FMI e pagou a dívida. E aí, eles espalham hoje que se o PT ganha, além de terem criado o antipetismo, que é uma coisa artificial,
espalham hoje que se o PT ganha, a gente vira comunista, como se houvesse comunismo em algum lugar do universo ainda. Não é ridículo, não é... E também não se dão conta, a gente muito ignorante da história, que a palavra comunista significa comum. Dividir os bens não significa tirar os bens de quem tem, mas simplesmente procurar soluções para que aqueles que não têm nada tenham pelo menos meios de sobrevivência e condições de participar ativamente da sociedade. É tão pouco, é tão simples, é tão basicamente humano. O princípio original da palavra comunismo, que virou o diabo encarnado para alguns, assim como o PT, né? O PT que melhorou a vida, não imaginava que era possível, porque eu acompanhei tristemente décadas de um país em que morria um monte de criança de inanição. Ver isso mudar, ver isso... foi tão lindo, foi tão emocionante, foi um presente que a vida me deu. E que está tirando. De novo. Alice, você participou, você está falando da sua participação, você assinou aí na semana passada um manifesto com pessoas de diferentes matizes ideológicos e tal, em defesa da democracia. Da defesa da democracia contra o fascismo. Exato. A gente fica um pouco chocada de ver assim, a chamada elite, uma parte da elite, abraçando essas ideias aí anticivilizatórias do Bolsonaro. Entre os artistas, esse manifesto, como é que você acha que é possível fazer essa frente ainda contra o fascismo? Como é que foi essa articulação desse manifesto? Você acha que é possível acordar essas pessoas que têm uma história, como você falou, as pessoas têm uma história para... Uhum. É possível fazer esse chamamento? Como é que foi esse manifesto? Não, não sei, me mandaram, esse, como tantos outros, assim, está interessado em assinar, e sabe, uma coisa que aconteceu via rede social, não teve um contato direto nem nada, e eu lembro muito claramente que eles deixaram claro, não é a favor do Haddad, é simplesmente a favor da democracia e contra o fascismo. Por isso tem gente de vários perfis e de várias frentes ali. Mas eu acho que o importante é a gente simplesmente esquecer algumas diferenças que não são tão fundamentais e nos unirmos. Porque o que se avizinha é assustador, e se a gente não fizer isso, como o Ciro não está fazendo ainda, né, por exemplo, a gente está sendo conivente com o fascismo. Mas, assim, você perguntou se eu acho que funciona. Eu não tenho tempo para me preocupar com isso, eu vou fazer, sabe? Eu vejo pessoas dizer isso é um outro trabalho que eu estou fazendo. Contra a desistência. Tem muita gente muito legal que está dizendo, putz, eu não acredito mais em nada, já perdemos. Não perdemos nada. Até o último minuto a gente pode lutar. Vira um voto. Vira um voto que você vai ver o bem que vai te fazer. Se é um bolsonarista sem convicção, pede para votar nulo. Só isso. Só tirar um voto do cara e transformar em nulo já alivia. Não é o ideal. O ideal é conseguir para Haddad, né? Conseguir para a democracia, conseguir para a coletividade. É o Brasil que está em jogo. É o Brasil que está em jogo. E as nossas vidas também. O teu direito de usar vermelho. Né? Você falou que, talvez pensando nisso, muitas figuras aí conhecidas no Brasil, na vida política do Brasil, como historicamente antipetista, têm manifestado a sua opção por, nesse momento, votar em Haddad. Hoje mesmo a gente viu aí o anúncio
de um desses tucanos, né? Eu vi. Histórico antipetista, o ex-governador Alberto Goldman, anunciando o seu voto no Haddad. Como o senhor sabe essas manifestações? Bom senso, simples bom senso. Se trata de alguém que tem essa noção do que significa política ainda, apesar de ter sido de um partido de direita, para não falar palavras muito muito agressivas, basta essa, mas é a favor do Brasil. Aí é que está. São pessoas que estão se conscientizando do absurdo que é isso que pode nos acontecer. E também eu não sei se a gente, até nós, somos exatamente conscientes do que pode nos acontecer, porque eu nem sei até que ponto é ele. Ele não é um monstro sozinho. Ele está representando uma monstruosidade muito maior. Você identifica interesses outros por trás. Com certeza. Por que o marqueteiro norte-americano veio para cá? O cara que elegeu o Trump, ajudou a eleger o Trump. Por que ele veio para cá? Porque há interesses dos Estados Unidos no nosso pré-sal, no nosso nióbio, nos nossos aquíferos, na Amazônia, para poder atacar a Venezuela do ladinho e roubar todo o petróleo da Venezuela, além do nosso pré-sal. Quer dizer, não é suficiente o que já venderam a preço de banana para eles, o que o Temer fez. Eu acho que o Bolsonaro representa, de uma forma muito piorada, o que o Temer está fazendo. Um processo de destruição do Brasil. É um processo de destruição do Brasil. Assim como eles manipulam as pessoas para votar nele e contra o PT, eles são manipulados, eles estão sendo manipulados por fora. Ou por dinheiro, ou por uma ilusão de poder. Mas a manipulação é mundial, é muito. Eu não estou viajando, eu sei que parece. Eu sei que parece que eu estou viajando, mas eu acho que o nosso inimigo é muito maior do que. Ele é apenas a ponta do iceberg. Nosso inimigo é muito maior. Mesmo assim, há resistência e... Até o fim. Até o fim. Eu acho que a gente... Se a gente não conseguir absolutamente nada, os nossos filhos, os nossos netos vão olhar e vão dizer, putz, mas eles lutaram. Eles não foram coniventes, porque ficar olhando a paisagem enquanto isso está acontecendo é ser conivente. Não dá para cruzar os braços agora. E depois chorar pelo filho que está sendo enterrado porque é gay ou porque aparenta. Pegou um bronze, pronto, já leva um tiro, porque... Enfim, a gente... todas as minorias, entre aspas, porque é a maioria, estão ameaçadas. Isso eu não estou dizendo, ele disse. Tem gravações dele dizendo. E, aparentemente, também está ameaçada qualquer outra manifestação humana. Né? O exercício da fé religiosa, apesar de ele se dizer Sim. também, sofre ameaças. Ontem a gente entrevistou aqui um representante muçulmano dizendo que há casos de mulheres muçulmanas agredidas por grupos de apoiadores do Bolsonaro, porque andam na rua com as suas vestimentas tradicionais. Como eles são corajosos, né? Pois é. Eu disse que são um bando de covardes. É um bando de covardes. Pega uma mulher sozinha, bate. Mas o representante deles ameaça a mulher, dá de dedo. É só não gostar do que a repórter pergunta, que ele começa a gritar, chamar de vagabunda. E é um covarde também. Ele não enfrenta debate.
E agora até tem entrevista, está começando. Ele só dá entrevista para a rede, para Record, que o apoia, né? Que é do Pedir Mais Cedo, né? Que eu... ou seja, ele não aceitou ir na Roda Viva. Ele tem medo. E não tem esse negócio de porque está licença médica. Ele tem saúde para ir na Record, por exemplo, para dar entrevista na Record. Por que não pode ir na Roda Viva? O Haddad falou, não, eu debato, eu vou lá, eu vou na enfermaria, eu vou na casa dele, eu vou onde for necessário. E ele se recusou. Como é que é o nome disso, se não covardia? O cara sabe que não tem ideias, que não tem programa. Por isso ele não vai, ele não enfrenta um oponente que tem uma lista de graduações acadêmicas. E os seus seguidores são iguais. Eles atacam mulheres, eles atacam pessoas isoladas, eles dão facada pelas costas, 12 facadas pelas costas. Atacam travesti que está fora do grupo. Eles andam num grupinho e atacam travestis. Atacam pessoas que estão isoladas e que representam o negro. Ou seja, qualquer pessoa que diga que não votou no candidato deles. Quer dizer, a covardia vem do chefe. A senhora falou aí que ele tem... Não precisa me chamar de senhora. Senhor. Ok. Então, você falou aí que ele tem medo das perguntas, tem medo do debate. Você que tem a palavra como sua forma de expressão. Que poder tem a palavra que provoca tanto medo? Mas ali eu acho que é falta de programa de governo mesmo. Ali ele sabe que não dá para saída. Ele não tem o que dizer. Eu acho até que... Eu estou falando que ele é a ponta do iceberg. Eu acho até que algumas expressões que ele usa, bombásticas, que representam misoginia, que representam racismo, que representam o classicismo, né? Que não é classicismo, mas enfim, o preconceito aos pobres, etc. e tal. Quando confrontado, quando ele percebe que tem um grupo que está chamando atenção para isso de uma forma negativa, ele volta atrás. Ou seja, nem as ideias bombásticas que ele diz quase sempre aos gritos. Desde sempre, eu soube, me disseram, eu aprendi que se você tem que levantar a voz é porque você não tem argumento. Ele não sabe falar, ele só grita. É só prestar atenção nisso que você vê. O medo não é a palavra em si, o medo é a falta de programa, falta de ideia. Sabe, não é nem... Até porque o Haddad não é um campeão de persuasão através da palavra. Né? Ele é muito claro e muito exato e muito informado, mas digamos que a retórica não é a sua principal característica. É porque ele tem o que dizer. Mas, assim, não fez curso de convencer ninguém. Então, não é a palavra, sabe como? É plano de governo. Ou então eles também não querem antecipar esse plano, porque um dos assessores dele aí da área de educação diz que não pode falar, mas que eles querem cobrar mensalidades das universidades, eles querem fazer ensino à distância, no primeiro grau, quer dizer, basicamente destruir a educação, mas eles não querem falar porque também, se falarem, vai ficar evidente o que é por trás dessa candidatura. Mas não é maravilhoso? Eles dizem, eu não vou falar porque senão pode prejudicar a eleição. E as pessoas não se atinam disso. As pessoas não olham e dizem assim, peraí, eu não vou votar numa pessoa que afirma, que diz, que conta, que não pode falar o seu plano de governo porque eu não vou gostar.
Gente, o que está acontecendo conosco? Eu sei que vocês me chamaram aqui para eu Não, a gente... tentar chegar em algum lugar. Eu não sei o que é isso. Isso é assim, isso é maior do que fake news. Isso é uma deturpação total de valores. Eu não vou votar nesse cara que tem projetos claros para mim. Eu vou votar naquele que diz que não vai me contar qual é o seu plano porque eu não vou gostar. Pensa. O que é isso? Seria tão bom se tivesse alguém nos ouvindo e tivesse uma resposta, né? Olha, vários dos nossos dos internautas que estão assistindo estão mandando comentários aí ao que você está falando, mas em resposta a essa sua frase, acho que tem a Elisene, ele diz assim, tenho vergonha do que estou vendo nas ruas, assim como tenho orgulho do lado em que estou. Resistir. Eu também tenho orgulho do lado que estou, porque quanta gente linda, quanta gente maravilhosa, quanta gente. Eu tô do lado do Papa. Fora o Brasil, eu estou do lado do Papa, estou do lado do New York Times, eu estou do lado da ONU, eu estou do lado do Roger Waters. Me ajudem que a memória falhou. Tem muita gente. Do Esquivel, do Prêmio Nobel, do Mujica. Só gente bacana. Isso para não falar da nossa lista, Chico Buarque, Caetano. Que fizeram um show maravilhoso. Sim. Quem mais? Gil está conosco também. Tem tanta gente, meu Deus, tá todo mundo que pensa está fechando junto. O lado bonito nosso, o lado forte, o lado humano. É isso. Eu estou do lado humano. Gente, como é que pode isso ser uma qualidade? Tem que reafirmar o óbvio. Né? Tá. Kafka perde. Kafka perde. Eu estou chorando, mas não é por isso, tá? Acho que é um resfriadinho que está vendo aí. Dizem que quando a gente fica gripado é porque está chorando por dentro, né? Mas eu só vou chorar depois, se for chorar. Esperamos que não, né? Esperamos que não. Mas olha, se a gente conseguir fazer o Haddad ganhar, a gente vai ter que continuar lutando. Não dá para parar. Não, porque vai ter uma pressão contra, assim, ele precisa da nossa coesão. E não só nós, né? Seria muito bom também contar com... Gente, o Alckmin fechou... que bom, eu nunca gostei do ladrão de merendas, mas o Alckmin fechou junto. Isso. Aliás, tem mais uma coisa a falar a favor dele, que eu fiquei besta quando eu vi a notícia. Foi oferecido a ele esse esquema de empresas aí patrocinando os fake news pelo WhatsApp e ele se recusou. Ele falou isso não. Não é maravilhoso? Assim, mesmo numa pessoa que a gente sabe que fez o que fez, tanto com o metrô quanto com as merendas e tal, assim, é mais ético do que... Então, sabe, assim, sobra, ainda tem ética, mesmo naquelas pessoas que nos decepcionaram. Mas aqui não tem. A ponta do iceberg, zero de ética. Alice, você virou muito forte já? Pois é. Como é que tá? Então, às vezes... Se você dá a dica aqui para o pessoal que está querendo saber como virar o voto, como é que você vira? Gente, eu sou muito falsa. Eu sou muito falsa. Eu começo fazendo a pessoa que está preocupada com a situação e que não está muito em dúvida, que não faz a menor ideia em quem votar. Eu já começo, eu estou virando atriz.
Essa campanha está desenvolvendo o meu lado atriz, que eu nem sabia que tinha. Mas eu começo assim, normalmente. Puxa, tá difícil, né? O que você acha que a gente pode fazer? Quem que a gente deve votar e tal. Se o cara fala Haddad, maravilha. Se a pessoa diz que está indecisa, eu começo a mostrar, é o que eu falei, eu tenho uma gravaçãozinha do que o cara falou. E aí eu tenho as coisas que o Haddad fez como ministro da Educação, como prefeito. E aí eu começo a mostrar os dois lados para a pessoa. Se ela fala que está em dúvida também, né? Se eu percebo que ela... Aí eu tento virar a pessoa, se a pessoa está em dúvida, eu tento virar para o Haddad. E se eu percebo que ela vai votar no Bolsonaro, mas que ela não sacou ainda exatamente o que ele significa, eu jogo a voz dele falando e dizendo assim, eu estou com medo disso, você não está? Eu tenho trabalhado, eu no teu carro, eu tenho trabalhado mais com taxistas. E um dos argumentos que eu uso é... Você imaginou todo mundo armado? Você tem dinheiro para comprar uma arma? Porque muita gente que pega táxi tem. Então, você vai estar trabalhando na madrugada com pessoas que estão armadas. Você tem dinheiro para dar revólver, para dar arma para os seus filhos? Porque eles vão conviver com pessoas que estarão armadas. Você acha que a arma é uma solução contra a violência? Ou é ela que provoca situações de violência? Ou a coisa do trânsito. Cara, você já pensou quanta briga no trânsito que pode acabar em morte se as pessoas estiverem armadas? Então, assim, é isso, mas do jeito que eu te falei, e muitas vezes eu digo assim, olha, eu estou tão assustada com essas coisas que esse Bolsonaro fez, que eu vou votar pela primeira vez no PT, ele está me obrigando a votar no PT. Mas é mentira, claro, eu sou uma das fundadoras do PT em Curitiba. Não que eu seja PT, não é isso, eu não pertenço a partido nenhum, mas eu estou fazendo a falciane, porque eu procuro fazer com que criar uma cumplicidade com a pessoa, sabe? E fazer com que ela me diga para que lado eu devo ir. Entendeu? A gente entrevistou aqui no final de semana o Christian Dunker, psicanalista, e ele estava nos dizendo, olha, nós temos que trocar o ódio pela coragem. Que coragem é essa? A coragem de fazer as pessoas perceberem que tem dentro delas até uma vozinha que está dizendo, olha, não é isso que nós estamos imersos nessa vaga aí de kafkaniana, como você falou, e que é possível que as pessoas percebam que chega de ódio e que o ódio só nos deixa ocos e que a gente tem que ter a coragem de dizer, não sou fascista, não posso compactuar com isso aí. Mas tem que saber para quem dizer. Tem. Porque se o cara é fascista, se o cara é misógino, se o cara é racista, enfim, não adianta. Sim. Não adianta você vir com esse argumento, porque é isso que ele representa, é isso que ele acredita, ele é isso. Então, esse não adianta falar. Mas os outros, sim. Quando eu digo que eu busco a cumplicidade, na verdade é isso. Na verdade é tentando entrar no universo da pessoa, como no caso dos taxistas, de falar da briga de trânsito, pegar o lance dos filhos. Lembrar dele que tem amor dentro dele. Lembrar a ele isso, sabe? Que tem amor dentro dele. Não importa por quem. Pode ser que não tenha pelos outros, pelo coletivo, mas alguém ele ama. E aí eu vou direto na coisa dos filhos, da mulher. Mas como eu não gosto desse negócio de o homem tem que defender a mulher, eu vou nos filhos. Mais nos filhos. Ou neto, se a pessoa é mais velha. Porque parece não tem grupo no país, seja grupos chamados grupos identitários, seja os grupos sociais, dos trabalhadores aos empresários, que ele não tem ameaçado. Exatamente. Quer dizer, já disse que se sente feliz, orgulhoso de ter votado contra a emenda que
que garantiu os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Ao mesmo tempo, a gente vê nos jornais notícias de empresários se dizendo preocupados com a política de favorecimento aos bancos, em que ele tem anunciado que seu posto Ipiranga aí na área econômica tem falado. Né? Mesmo assim, os empresários vão lá e apoiam o Bolsonaro. Mesmo ele dizendo que vai fazer coisas que vão prejudicar as indústrias nacionais. Quer dizer, um negócio... Mas algumas vantagens eles vão tirar disso. E talvez eles achem que com o Haddad eles não vão ter as mesmas vantagens. O que é uma bobagem, porque não teve um empresário que não tenha... grande empresário, pelo menos. As grandes empresas tiveram algum problema com o PT. O Lula foi um cara que soube... ele foi até acusado de coligações que ele fez, mas ele soube cuidar de todos os setores da sociedade. Não houve prejuízo nas grandes empresas ou nas empresas por conta de uma melhoria de vida da grande população. Não houve. Ele soube fazer. Só que eles querem mais. É essa a questão. Eles querem mais. Essa é uma fome sem fundo, né? Uma fome sem fim. Aqui nossos internautas estão dizendo, é preciso resgatar a bondade das pessoas. Pois é o que a gente estava falando, né? É isso. Que bom que concordam que é isso. Por isso que não dá para sair brigando com as pessoas. Eu não estou brigando com ninguém. Não estou brigando. Pelo contrário, eu vou lá afetuosa. Quando eu converso, eu não... E já aconteceu de ter gente de levantar a voz comigo e eu não levantei a voz. Pelo contrário, fiquei na minha e dizendo, você não entendeu o que eu falei, você não precisa ficar tão irritado. Isso não está te fazendo bem. Quer dizer, continuei tratando bem a pessoa, apesar dela estar me tratando mal. Não entrei naquela... Por dentro eu estava fervendo. Porque foi uma pessoa, mas um taxista. E eu pensei comigo, se eu fosse um homem, ele não faria isso. Eu sabia disso. Mas eu deixei a feminista quietinha, botei dentro da bolsa, fechei a bolsa e fiquei falando amorosamente com ele, calmamente com ele. E ele, porque eu sei que você é petista, porque você veio com esse papinho, não sei o que. Até eu dizer para ele, você tá louco, jamais. Eu estou, inclusive, preocupada, porque não acredito que eu vou ter que votar no PT pela primeira vez na vida. Estou me repetindo, né? Não, mas porque isso é amoroso. Isso é não aceitar a briga. Aliás, quem deu um show nesse ponto foi o Haddad na Roda Viva. Todos os jornalistas ali empenhados em aborrecê-lo, em irritá-lo, puxando assuntos que não eram não deixaram ele falar, interromperam ele um monte de vezes, não deixavam ele falar do seu programa. Mesmo assim, ele falou, ele conseguiu falar. Ele tinha que explicar o governo da Dilma. Eles falaram em Dilma 18 vezes. Gente, chamem a Dilma na Roda Viva e perguntem para a Dilma por que o Haddad, que é um candidato a próxima presidência, tem que ficar justificando a presidência que levou o golpe, que sofreu o golpe. E ele mesmo dizia, mas, gente, por que vocês estão fazendo isso? Tem alguém ameaçando o país que não veio aqui. Eu vim aqui e vocês estão contra mim, por quê? Mas, ao mesmo tempo, ele não aceitou a provocação. Ele respondia carinhosamente. Sabe, a pessoa vinha de agressividade e ele... Não, veja bem, é que eu fiz economia durante não sei quanto tempo, então eu posso responder isso desse ponto de vista, que é o que importa. E ele não aceitou a provocação. Ele foi um mestre de estratégia. Agora, precisa ser
Precisa ser mestre mesmo para aguentar uma coisa. Bom, ele é faixa preta de taekwondo, né? Eu acho que assim, um monge budista não consegue aquilo, sabe? Assim, eu acho que tem que ter um treinamento espiritual mesmo para você não se deixar afetar por agressões. E é isso que nós temos que aprender nesse momento. Aliás, monges budistas também estão com a Haddad. E monges budistas... Só para lembrar, a monja Cohen, que a gente também teve aqui, e participou do ato no Tuca, e tem deu um depoimento muito forte que circula aí nas redes sociais, que convocando por voto nessa coisa que já é, como muitos dizem, já é maior que o PT, é uma frente democrática contra a tirania em defesa do Brasil, né? E eu acho que em defesa da humanidade. É isso. Você é a favor ou contra a humanidade? Você, como ser humano, é a favor ou contra a humanidade? Porque se você é a favor da humanidade, ou seja, se você não está contra você mesmo, você vota no Haddad, você vota no TRIS, você vota na democracia, você vota nas propostas para a coletividade. O outro representa simplesmente o oposto disso. A perda de todos os nossos direitos conquistados, a entrega do país para forças externas. E armar a população, disseminar o ódio, alimentar o ódio contra o teu irmão. Quantos de nós, mesmo essas massas de manobra aí, tem amigos gays, amigas lésbicas, amigos mulatos que seja, amigos umbandistas, da religião umbandista, amigos judeus, amigos artistas, porque os artistas também vão ser perseguidos, amigos que não votam nele. Assim, olha a quantidade. Mulheres, 51%. O cara está contra as mulheres. Amigos feministas, homens e mulheres, porque tem homem feminista também, assim como tem mulher machista. Veja o tamanho da população que está ameaçada por essa pessoa. Bom, você falou dos artistas. Os artistas aqui deram um show de bola nesse processo. Estão dando um show de bola. Logo no início, né, no início do Temer, eles foram os primeiros Sim. a se rebelar, e eles têm sido assim um guia, né? Estão muito atentos. Eu acho que os artistas da nossa sociedade a gente está muito contente de ter esses artistas que se rebelam, que protestam, então acho que queria que você falasse um pouco do papel do artista nesse momento aqui. Como é que você... Então, acho que o Rodolfo levantou um pouco essa lebre, né? Uhum. Já... eu acho que a matéria-prima do artista, além da técnica, da linguagem que o expressa, é gente. Né? Para a gente, que a gente trabalha. Então, a gente procura expressar os outros, expressar as pessoas, expressar o movimento do pensamento e do sentimento daquele momento. Nossa, quanto entro. Mas, para fazer isso, a gente tem que compreender profundamente o outro. Então, eu acho que, pelo menos as pessoas, os bons artistas, eles têm essa compreensão e, portanto, apesar de não serem psicanalistas nem psicólogos, eles têm capacidade de atingir esse lugar bom das pessoas. Sabe, esse lugar amoroso, esse lugar humano. E é esse o nosso papel, pá. A gente entra em ação essa hora loucamente. Aliás, assim, um parênteses, eu tenho um orgulho danado de estar na lista do Constantino.
Vocês se lembram da lista do Constantino que ele mandou bloquear, né? Bloqueiem esses artistas. Eu estou naquela lista, assim, desde aquilo é de 2000 e... Puxa, acho que 2016, na época do impeachment, né? Então, já estava lá. É isso, né? Só um comentário ainda nessa questão da arte. A arte, a expressão humana, ela se opõe ao fascismo, ou ela ameaça o fascismo, porque se vê em todas as experiências da história, né, o fascismo, uma das primeiras coisas que os governos fascistas atingiram, além dos seus opositores imediatos, foi o mundo da cultura. Claro, porque a cultura é subversiva. Ela subverte. Quando ela convida as pessoas a raciocinarem, a pensarem, a questionarem, ela está subvertendo. Ela está tirando as pessoas do lugar de ovelha, do lugar da submissão e fazendo pensar. Não quer dizer que elas estão direcionando, venha para cá ou para lá. Simplesmente estão fazendo as pessoas exercerem uma faculdade que elas têm e que não interessa ao sistema que elas exerçam, que é raciocinar. Pensar por conta própria. Essa independência não interessa ao sistema, aos sistemas fascistas. Acho que a gente vai, então, tivemos hoje aqui nessa entrevista a poeta Alice Ruiz, conversou conosco aqui, a gente agradece muito a sua... E eu agradeço você corrigir e chamar de poeta. E agradecemos muito a participação dela aqui, todo esse nosso trabalho. Vamos ver se você quer falar alguma coisa. Isso, antes da gente... Faça o seu chamamento final. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Por todos os deuses, orixás e... Votem no Haddad, votem 13, votem na democracia, votem na humanidade. E é isso. Então, todo o nosso trabalho estará... Isso, diga lá. Todo esse nosso trabalho, então, vai estar aqui. Bom, você pode rever aqui nesse vídeo, ele vai estar no YouTube daqui a pouco. Vai lá, inscreva-se no nosso canal, aperte aquela sinetinha lá para você receber as atualizações. Vai lá e curta esse vídeo. E tudo fica no nosso site, que é o tutameia.jor.br. Alice, muito obrigada aqui por essa conversa. Foi muito bom a gente te ouvir e poder discutir essa situação que está nos mobilizando mais do que angustiando. Está angustiando, mas também está nos mobilizando. Eu espero ter sido útil. Não, sem dúvida. Foi muito bom aqui essa conversa. E muito obrigada, Alice. Eu também agradeço poder falar. A gente está precisando falar, né? Isso, a gente está precisando falar. E espero que a gente continue podendo falar. Vamos lutar para isso. Depende de você também. É verdade. Então tá, legal. Muito obrigada. Tchau, pessoal.